Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 13 de novembro de 2023, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e as forças israelenses que entraram ao sul e ao norte aqui na cidade de Gaza se encontraram próximo do centro da cidade, né? Continua o esforço israelense para fazer a evacuação aqui do hospital Al-Shifa. Está uma confusão enorme no hospital. O hospital recusou o combustível que Israel mandou lá para tentar ajudar os doentes e coisa e tal. A propaganda palestina está falando em morreu todo mundo e não sei o que lá. Não é essa a verdade. Sim, infelizmente está sem luz, o que significa que alguns pacientes morreram, mas também em função justamente do hospital não aceitar o combustível fornecido por Israel, né? Também os israelenses conquistaram aqui a área do porto, definiram como tomada a área do porto de Gaza, e como eu falei, se encontraram aqui as forças que vieram do norte e do sul, embora aqui o campo de refugiados de Al-Shat ainda esteja não ocupado pelas forças israelenses, né? A gente tem também a informação de que eles já passaram por Beit Anum, ou seja, essa cidade toda já teria sido tomada por Israel, pelas forças israelenses. Ainda não está aqui no mapa, mas já teríamos a informação disso daqui. E além disso, uma outra coisa que é bastante curiosa é que a impressão que dá é que Israel vai fazer uma operação aqui no Líbano, né? Eles mandaram o aviso ontem de que poderiam invadir o Líbano, hoje jogaram folhetos recomendando que a população libanesa aqui dessa área sul evacuasse para o norte, e fizeram isso. Olha só a quantidade de bombardeios que tem aqui nessa fronteira no sul do Líbano. A impressão que dá realmente que isso daqui é preparação para avanço de tropa. Posso estar enganado, mas a impressão que dá é essa, né? Também teve vários foguetes israelenses aqui em Tire, então, que é um centro muito importante para essa região do Líbano, né? O centro regional aqui dessa área do Líbano. O Líbano vai avançar, o Israel vai avançar pelo território do Líbano? Eu espero que não, porque tudo que eu não quero nessa guerra é que ela expanda para outros países, mas vamos aguardar para ver o que acontece aqui. Tem novidades da volta dos brasileiros, eles devem chegar hoje, segunda-feira, aqui no Brasil, estão vindo de avião lá do Egito para cá hoje, segunda-feira. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por bariátricas para estados obesos, estatistas odeiam a liberdade individual e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E bom, antes da gente começar a falar no assunto propriamente dito, deixa eu agradecer a todo mundo. O canal Mundo em Revolução chegou a 100 mil inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês que se inscreveram aqui no nosso canal, né? Espero continuar dando notícias aqui por muito tempo. Espero que essa guerra de Israel não dure tanto tempo assim, né? Mas vamos estar aqui para falar dela e de eventuais outros conflitos no mundo aí nesse meio tempo, né? Bom, falando aqui sobre a situação na faixa de Gaza, a gente tem mais avanços aqui israelenses, como a gente falou. Os israelenses tomaram aqui a região do porto. Isso daqui é uma imagem dessa região aqui do porto, onde havia um prédio que era usado como uma fortaleza pelo Hamas aqui, de onde eles dominavam justamente essa região do porto. Esse prédio foi destruído pelas forças israelenses, e com isso o porto foi dominado pelas tropas de Israel aqui, né? O porta-voz da administração do exército israelense disse e confirmou essa tarde que as forças israelenses capturaram o porto de Gaza. Forças da 36ª Divisão israelense, junto com a Marinha israelense, já tomaram o porto de Gaza, né? Excelente notícia isso. Bom, isso daqui é a cerimônia de iniciação aqui dos soldados de uma brigada nova que foi formada lá em Israel, e acabou acontecendo no centro de Gaza. O pessoal já começou a vida militar deles realmente ali no centro da ação, né? Muito bacana essa gravação aqui, né? Bom, os israelenses continuaram buscando esconderijos do Hamas, né? Eles fazem isso com muita frequência, e encontraram uma grande infraestrutura do Hamas na Universidade Al-Quds. Um monte de explosivos, um monte de mosquetões. Tem aqui a imagem das coisas que eles encontraram aqui.
granadas, metralhadoras, um monte de coisa, de novo, no túnel, né, no subsolo da Universidade Al-Quds, que fica aqui nessa região mais ao norte aqui, segundo eles estão dizendo, né? Bom, mas o grosso da ação, como era de se esperar, isso vai ser assim por alguns dias ainda, é aqui, né, na região do Hospital Al-Shifa, né? O Hospital Al-Shifa é o principal hospital ali da faixa de Gaza, da cidade de Gaza particularmente, e é também debaixo desse hospital que existe o comando central do Hamas, né? Todo o quartel-general do Hamas fica no subsolo desse hospital aqui, e daí a confusão danada, porque não tem jeito, né? Para os israelenses conseguirem eliminar o Hamas, eles vão ter que ocupar esse hospital. O hospital, por hora, ainda está sendo gerenciado pelas forças da Palestina, né? Não tem nada que exija que sejam elas. O Hamas pode sair dali e o exército israelense entrar e passar eles a dirigirem o hospital. Mas a verdade é, sem precisar nem tirar os pacientes continuam lá e coisa e tal, mas é lógico que o Hamas não vai deixar isso acontecer facilmente, porque eles querem o hospital exatamente como um escudo humano, né? Para poder dizer, no mínimo, se matarem o pessoal do Hamas, que mataram um monte de palestinos inocentes. E aí o esforço de propaganda do Hamas está muito forte nesse sentido. A esquerda internacional, muitos jornais internacionais estão dando muita informação sobre esse tipo de coisa, falando que está um caos lá no hospital Al-Shifa e coisa e tal. Que esteja uma confusão lá, eu consigo imaginar que sim, né? Mas a tragédia é a culpa do Hamas, né? Aqui o pessoal falando aqui que o pessoal do hospital Al-Shifa botou todos os recém-nascidos na mesma cama para, uma vez que as incubadoras estão sem energia elétrica, assim pelo menos eles se mantêm aquecidos ali um do lado do outro. Só que isso daqui não faz sentido, porque ontem o exército israelense, aqui ó, as nossas tropas arriscaram suas vidas para entregar à mão 300 litros de combustível para o hospital Shifa para procedimentos médicos urgentes. Porém, o Ministério da Saúde lá de Gaza, que é dirigido pelo Hamas, negou isso daí. Eles estão dizendo há vários dias que estão sem combustível, que precisam de combustível, que vai acontecer uma tragédia, mas eles querem um caminhão de combustível grande. Por quê? Porque eles querem também abastecer os carros do Hamas, né? E Israel não, falando, te dá 300 litros. 300 litros você pode botar num gerador, dá para manter a parte central do hospital funcionando. A UTI, o berçário, essa parte pequena. O Hamas não quer isso, o Hamas quer combustível para eles. Então estão preferindo mais uma vez usar os doentes como escudo humano ali na região, né? O Hamas anunciou a suspensão de negociações devido a ataques israelenses ao hospital Al-Shifa. Isso é esperado, né? Não tem jeito, eles sabem que agora ali é o centro nervoso deles, Israel chegou no cérebro deles, eles têm que dar um jeito de impedir esse ataque ao hospital, porque daqui a pouco não vai ter nada, como eu falei. Se Israel tomar esse hospital, conseguir tirar o quartel-general do Hamas aqui, o resto dessa guerra vai ser muito mais simples. Não é que já ganhou, mas tirou toda a coordenação aqui, tirou a chefia do Hamas aqui, vai ser uma questão de achar as outras células do Hamas e destruir todas elas. O processo fica muito mais simples depois disso, né? Daí o desespero do Hamas. Aí está seguindo com isso daqui, o Ministério da Saúde de Gaza, de novo, né? Não somos mais capazes de contar o número de vítimas no hospital Al-Shifa, né? E aqui, ó, o AFP citando o Hamas, todos os hospitais na faixa norte de Gaza estão fora de serviço, não estão funcionando. Isso era imaginado, não foi por outro motivo que Israel falou para todo mundo fazer a evacuação para o sul, né? Deixou 2 semanas esperando, parada com a invasão, para o pessoal poder fazer a evacuação para o sul. O Hamas não deixou fazer a evacuação porque quer o corredor, quer o escudo humano ali, né? Eles estão dizendo aqui que não são capazes de contar o número de vítimas no hospital Shifa. Aqui, na verdade, teve uma outra informação que todos os pacientes da UTI do hospital Shifa morreram, né? E o próprio Shifa Hospital falou, não, não é verdade, teve 2 que morreram. Ou seja, o Ministério da Saúde lá da faixa de Gaza, que é do Hamas, está claramente querendo fazer propaganda para proteger o Hamas que está ali no hospital, né? Não vou enganar ninguém, a situação não deve estar simples ali no hospital, né? Você pode imaginar um hospital cercado por tropa militar, com um monte de tiroteio na beirada dele. Não é uma coisa muito simples, né? Certamente está uma confusão muito grande ali.
Israel manteve essa estrada principal aqui, essa via principal aqui, para quem quiser sair do hospital poder sair, mas para o Hamas isso não adianta, porque o Hamas quer que as pessoas fiquem ali para proteger a estrutura que está no subsolo, né? A própria Organização Mundial da Saúde falou que o hospital Al-Shifa está fora de serviço. Isso era esperado, por isso a necessidade de evacuação para o sul, né? Aqui, outra coisa engraçada, aqui, ó. Nenhum lugar está seguro em Gaza, disse o órgão das Nações Unidas para os palestinos. E aí eles falam aqui, ó, sobre o hospital que estaria no sul de Gaza, né? E aqui falou que, olha só, que o Israel bombardeou o nosso hospital justamente ali no sul de Gaza, e que o hospital é protegido por lei internacional e coisa e tal. Só que aí o pessoal lembra aqui, ó, dá para ver que essas fotos aqui são afundamentos do chão. Isso aqui não é consistente com um bombardeio, não é míssil que caiu aqui. O que aconteceu aqui foi o chão que afundou. E afundou por quê? Porque tem túnel do Hamas debaixo do hospital, debaixo da escola, né? É um hospital e uma escola que eles estão reclamando aqui, né? Tá vendo aqui? Ó? Claramente isso aqui não é um míssil. Quando você tem um míssil, as coisas são jogadas para fora. Aqui você vê que as coisas foram trazidas para dentro, né? A mecânica da coisa é o contrário. Se aparece um míssil aqui, se atinge um míssil aqui, abriu uma cratera com tudo que estava aqui explodindo para os lados. Aqui não, ó, as coisas estão indo para dentro do buraco. É por quê? Porque tinha um túnel ali embaixo, tinha um quartel qualquer do Hamas aqui embaixo, e essa altura a coisa explodiu e aí o túnel desabou, né? Então, repara como é que até as Nações Unidas ficam fazendo propaganda para o Hamas aqui, claramente. Tá mais do que claro, né? E aí ele deixa até claro aqui, ó. Segundo a lei internacional, uma escola não pode ser atacada, mas se ela está sendo usada como uma ponto militar, o que inclui você ter bunkers debaixo da escola para uso militar, meu amigo, deixou de ser uma instalação protegida, passa a ser permitido o ataque ali, né? Então, muito triste essa situação do Hamas usar esses hospitais e escolas ali como proteção, né? Bom, aqui um outro caso desse, né? Israel liberou essa imagem aqui, ó, de um terrorista com um lançador de RPG que estava se refugiando no hospital Al-Quds, né? E daí eles mostram que ele foi perseguido pelo pessoal e foi atingido fora do hospital, né? Veja, se tem uma pessoa com um RPG, um lançador de RPG dentro do hospital, o hospital está sendo usado para objetivo militar. Poderia atingir o hospital de qualquer forma. Mas aqui Israel deixou claro que estava fazendo o contrário, estava esperando o cara sair do hospital para justamente atingir ele e conseguir desabilitar esse cara, né? Bom, tem uma novidade na passagem do pessoal que está evacuando aqui pela Salah al-Din Street, aqui em Gaza, né? Vocês sabem, todos os dias, durante a maior parte do dia, entre 10 horas e 4 horas da tarde, Israel está abrindo essa passagem aqui, dessa via aqui, essa estrada central aqui de Gaza, justamente para o pessoal poder fazer a evacuação de norte para sul, né? Durante muito tempo ficou aberto, inclusive para carros, agora só está aberto para as pessoas a pé. E hoje teve uma novidade aqui, você está vendo, isso aqui tem acontecido todos os dias, tá? Um monte de gente passando aqui para justamente evacuar para o sul, porque percebeu. Durante muito tempo o Hamas falou que Israel não vai chegar aqui, que nós vamos proteger e coisa e tal. A gente está vendo que Israel já está no centro da cidade, já tomou todas as partes principais de Gaza, vai tomar a região toda norte ali, depois eu não sei como é que eles vão fazer para o sul, mas então o pessoal está começando realmente a ir para o sul agora. E aí a novidade é isso daqui, ó. Agora é uma porta eletrônica. Eu não sei exatamente qual é o objetivo disso daqui, o que está funcionando aqui, mas provavelmente, tá vendo aqui, eles estão com alguma coisa de medição aqui, é para identificar sinal de celular e tentar identificar terroristas no meio das pessoas saindo, né? Então isso é novidade, isso não tinha acontecido antes, mas agora aparentemente Israel está checando para ver se tem terroristas passando ali pelo celular. Se eles devem ter o número do celular das pessoas e eu imagino isso, né? Eu não sei exatamente como que isso daqui está prevenindo alguma coisa, né? Provavelmente verifica também armas, né? Se a pessoa está carregando armas e tal. Bom, vamos falar agora sobre a parte norte aqui a fronteira norte com o Líbano. Veja, aqui na Cisjordânia, só para complementar, teve uma explosão aqui dentro da Cisjordânia, alguns casos, mas de novo, nada assim excepcional.
Felizmente o pessoal da Cisjordânia não está se unindo com o Hamas nessa guerra, né? Agora, aqui no norte continua. Vocês lembram que ontem a gente falou sobre um caso muito triste de alguns carros civis israelenses que foram atingidos por um foguete antitanque do Hezbollah, né? Morreu gente, morreram civis e coisa e tal. E Israel falou que para o Hezbollah tomar cuidado, porque da mesma maneira que eles estão invadindo a faixa de Gaza e estão limpando a faixa de Gaza, eles poderiam fazer isso com o Líbano. E eu falei nessa época que, olha, é uma possibilidade realmente, assim, se Israel quiser, faz isso. Só que qual que é o risco dessa história? A gente sabe que o Hezbollah no Líbano ele tem ligações com o Irã. E o grande risco dessa coisa toda é o Irã entrar nessa guerra. Não que o Irã vai ganhar a guerra, o Irã vai perder do mesmo jeito. Os Estados Unidos vai destruir o Irã completamente, mas é uma situação muito mais complicada. O Irã tem forças armadas muito fortes, né? Pode causar um estrago muito grande. Aí vamos entrar numa guerra que vai ter vários países envolvidos e vamos ter aqui no Brasil o Lula querendo entrar do lado errado, querendo entrar do lado do Hamas, do Irã, do Putin, pode ter certeza disso. Eu espero muito que essa guerra não expanda, né? Mas se você olhar isso daqui do ponto de vista de planejamento militar, isso daqui é um planejamento para avanço. Tipicamente, foi o que eles fizeram lá na faixa de Gaza também. Durante muitos dias, fizeram bombardeios diretos em várias posições para limpar qualquer tipo de posição ofensiva do exército inimigo, no caso aqui do Hezbollah, no caso lá de Gaza, do Hamas. Olha só a quantidade de bombardeios que teve de ontem para hoje aqui na parte sul do Líbano, né? Isso daqui é consistente com o avanço de Israel, né? Então teve aqui, por exemplo, esse bombardeio aqui na região de Al-Adab, aqui outros casos ali também, muitas explosões, esse aqui em Tire. Tire é essa cidade aqui, que é a principal cidade aqui no sul do Líbano, né? E é uma cidade historicamente muito relevante, né? Tire é de onde saíram os fenícios, que depois colonizaram Cartago, a Grécia e vários outros lugares da Itália, né? Enfim, Tire então foi bombardeada hoje. Isso também faz parte, porque imagina-se que se o Hezbollah tem uma presença muito grande aqui, ele tem um quartel-general em algum lugar. É bem possível que seja em Tire, né? E embora Tire seja uma cidade libanesa, teoricamente sob o controle de Beirute, né? O fato é que a gente sabe que essa região sul do Líbano toda é controlada pelo Hezbollah. Então não seria estranho imaginar que visaram um quartel do Hezbollah aqui, né? E aqui também o exército israelense distribuiu vários folhetos no sul do Líbano, um monte de folhetos dizendo justamente para o pessoal no sul do Líbano realocar para o norte, evacuar para o norte. Então é uma situação complicada aqui. Será que Israel vai de fato avançar aqui no sul do Líbano? Vamos aguardar aí as próximas horas, os próximos dias para a gente ter essa certeza, né? Bom, aqui o Instituto para o Estudo da Guerra, ele fala aqui sobre as forças israelenses que continuam operando ali nos arredores do Hospital Shifa e fala sobre mais uma série de ações aqui, mas nenhuma grande novidade, a gente já falou sobre tudo isso daqui. A Associated Press diz que os palestinos na parte sul da faixa de Gaza, que foram deslocados pela luta, estão abertamente criticando o Hamas, a autoridade do Hamas, ou seja, isso é uma coisa positiva. O pessoal que está sendo favorável ao Hamas, que fez a manifestação na Paulista agora no final de semana, vestindo camisa do Hamas, devia prestar atenção. Vocês não estão defendendo o palestino, não. Os palestinos estão contra o Hamas também. É só mesmo o grupo terrorista que vocês estão apoiando, né? E eles falam mais aqui para baixo também do avanço além da parte de Ben Hanun, né? Eles estão dizendo aqui que as forças israelenses já avançaram além de Beit Hanun, essa região aqui. A parte azul nesse mapa é a parte que já é dominada por Israel. Aqui, ó, esse mapa aqui é bem detalhado, né? A parte azul já está dominada por Israel, a parte cinza não está dominada ainda, mas já tem presença de tropas aqui. E eles não mostram ainda a ligação entre o sul e o norte aqui, mas a gente já viu lá no outro mapa isso. Então essa é a situação segundo o Instituto para o Estudo da Guerra.
Bom, uma notícia triste. Lembra que a gente mencionou ontem que houve um avião americano que teria sofrido um acidente e que morreu o pessoal americano, o pessoal já falou, e eles deixaram claro que não foi atingido por ninguém, foi um acidente. E aqui eles dão mais informações, foram 5 tropas das operações especiais do exército americano, então tropas de elite americanas, 5 que morreram num acidente de recarga de helicóptero. Então estavam abastecendo o helicóptero e aconteceu um acidente e os 5 morreram ali na região da costa ao sul de Cipros, né? Então isso aconteceu no sábado pela manhã, a gente falou sobre isso ontem, no dia de ontem, e eles só deixam claro que foi um acidente mesmo, estavam fazendo esse exercício para se manter, né, afiados aí na luta. Infelizmente foi um helicóptero tipo MH-60, que é uma variação do Black Hawk, e eu imagino que eles estavam fazendo um abastecimento em ar, né? Eles têm essa técnica de abastecer helicópteros no ar, né? E aconteceu um acidente e eles morreram, infelizmente, né? Essa daqui parece ser a posição dos navios porta-aviões americanos, o Eisenhower aqui na costa do Golfo Pérsico, e aqui o Gerald Ford aqui no Mediterrâneo, vendo o resto da região aqui, ou seja, estão realmente mantendo o pessoal calmo aqui na região, né? Acalmando o povo ali. Bom, falando sobre as manifestações pró-Hamas que tiveram aí ao longo do mundo, né? Infelizmente, é, eu até consigo entender pessoas que se manifestam a favor dos palestinos, mas o que a gente tem visto nessas manifestações é um apoio ao Hamas, o que é uma coisa totalmente inaceitável, né? E mesmo as manifestações pró-palestinos, eu repito, que aconteceram logo no dia que houve o ataque contra Israel, isso tem alguma coisa errada, porque os palestinos não estavam sofrendo nada naquele momento, não tinha começado a reação de Israel ainda. Cada vez eu me convenço mais do que essa coisa toda foi planejada pela Rússia. A esquerda internacional, que tem muitos laços com os russos ainda, muita coisa ainda é financiada pelos russos, a esquerda internacional toda já estava preparada para esse tipo de evento, e no que aconteceu o evento, eles já acionaram o pessoal para fazer protesto pró-palestino e coisa e tal. Ficou muito estranho, né? Porque assim, depois que Israel começasse a bombardear a faixa de Gaza, invadir a faixa de Gaza, haverem protestos pró-palestinos, eu consigo entender. Mas o fato é que começaram antes disso, começaram depois que o Hamas atacou Israel. Não tinha nenhum palestino ferido neste momento, nenhum palestino sofrendo neste momento. Ao contrário, tinha um monte comemorando por aí, né? Então essas manifestações soaram como apoio ao ataque ao Hamas. E o que a gente vê agora é realmente uma expressão de antissemitismo absurda. Esse cara aqui lá na Inglaterra, a gente mostrou o vídeo dele ontem falando que, não, que Hitler que sabia o que fazer certo com esse povo e não sei o que lá, e agora está aqui a polícia metropolitana inglesa pedindo informações, se você souber quem é esse cara aqui, para avisar que a polícia, ele provavelmente vai responder pelo que ele fez, né? Eu acho muito justo isso. Uma notícia curiosa, engenheiros do PCC, o Partido Comunista Chinês, ajudaram o Hamas a construir os túneis e acabaram ficando presos em Gaza, né? Parece que eles têm experiência em construção desses túneis e estavam ajudando o Hamas ali em algum momento, né? E no final das contas, parece que a comissão militar do Partido Comunista Chinês esteve em encontro com o Putin e com o ministro da Defesa, Shoigu, para pedir que o Kremlin intervenha pela liberação dos engenheiros do Partido Comunista Chinês. Para você ver como é que é o Putin por trás dessa história toda. O que eu estou falando desde o início isso. É o Putin que está por trás dessa coisa toda. Enfim, a emissora informou que os engenheiros chegaram para construir túneis que ligam o Egito a Gaza, e não deveriam, né? Porque nem o Egito quer esse tipo de coisa, mas acabaram ficando presos lá com o fechamento da faixa de Gaza, né? A gente sabe que a rede de túneis é extremamente complexa e funcional, e seria inviável para o Hamas essa construção, que eles não têm capacidade de engenharia para esse tipo de obra, né? Enfim, é um absurdo isso daqui, sob qualquer aspecto que se veja, né? Mas é mais uma prova de que é o Putin que está por trás disso daí, né? Bom, olha que beleza, o Yoav Atzimoni é um soldado israelense que é membro da comunidade LGBTQ
e ele fez questão de levantar agora a bandeira da diversidade lá na Palestina. E para o pessoal idiota que fica aí, LGBTQ, pró-Palestina e coisa e tal, que não sabe o que é, como é grande a perseguição a homossexuais ali na faixa de Gaza, na Cisjordânia, aliás, no mundo árabe como um todo, né? Agora, com Israel, o pessoal consegue fazer isso, consegue finalmente botar a bandeira do orgulho LGBTQ lá na Palestina, lá na cidade de Gaza. Pode ter certeza, o pessoal do Hamas não gosta desse tipo de coisa, não. Outra coisa curiosa é esse show, né? É um comício que a Greta Thunberg chamou para falar sobre clima, mudanças climáticas, ambientalismo e coisa e tal. Mas se você vê o público aqui, ó, só tem bandeira da Palestina, aconteceu em Amsterdã, na Holanda, só tem Palestina. A Greta Thunberg ficou meia hora falando mal de Israel, citando aqueles dados de propaganda do Hamas. Sabe aqueles mesmos dados que você ouve o pessoal do PT aqui no Brasil? Ah, morreram 5.000 crianças palestinas na faixa de Gaza e coisa e tal. Uns números muito estranhos, soltos assim no ar, pelo Ministério da Saúde lá de Gaza. Claramente propaganda, claramente número falso. Mas a esquerda mundial, meu amigo, acredita imediatamente, não pisca o olho antes de acreditar nesses números da Palestina. E estava a Greta repetindo esses números da mesma forma ali. Aí chegou esse rapaz aqui falando que, olha só, eu vim aqui para um encontro ambientalista sobre mudança climática. O pessoal falando aqui, ó, que é crise climática e coisa e tal. E dizem que chegaram a cantar aqui, ó, não há justiça climática em terra ocupada. Ou seja, enquanto não resolver o problema da Palestina, não tem justiça climática. Entenderam o negócio? É o que eu falo para vocês, cara. Esse movimento ambientalista não tem nada de ambientalista, não tem nada de a favor da natureza ou contra mudanças climáticas. É pura esquerda. É a esquerda que viu que as pautas dela não estavam colando mais na política mundial e apelou para o ambientalismo, né? Vestiu o manto verde, mas no final das contas é a velha esquerda de sempre, marxista ligada à Rússia, que quer sacanear o Ocidente, quer destruir o capitalismo e não sei o que lá. Como que não, qual a lógica de não ter justiça climática? O que tem a ver com a suposta terra ocupada que eles estão dizendo lá dos palestinos por Israel? Né? Não é verdade isso, a gente sabe, mas na cabeça deles é isso, né? Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles ficam inventando esse negócio de que, não, porque o racismo climático. Racismo climático? Cara, a gente tá todo mundo, de tudo quanto é cor, respira o mesmo ar, sente a mesma temperatura. Que coisa é essa de racismo climático? Não tem lógica isso. Por quê? Porque eles querem juntar. É a esquerda que botou uma capinha verde por cima e fica falando as mesmas besteiras de novo, né? Enfim. E o pior é quando você chega nisso daqui, né? Isso daqui olha só, acabar com o privilégio branco. Eu não vou nem traduzir tudo aqui desse cartaz, porque, né, começa com acabar com o privilégio judeu. Ó, isso aqui é a cara da esquerda, a cara da esquerda. Eles são absolutamente antissemitas. Esse papo de 1% para eles, 1% é os judeus. É os judeus que estão lá no topo governando o mundo. E o pior é que eu vejo que tem gente na direita também que ouve esse barulhinho de olha só, os judeus dominam o mundo, não sei o que lá, e cai nessa lorota. Não tem nada disso, que idiotice essa coisa. E esse tipo de coisa está aqui no Brasil também. Teve aqui na Paulista, lá em São Paulo, os partidos de esquerda e centrais sindicais. É a galera do Lula isso aqui. É a galera do Lula. Que está aqui o PCO, PSTU e coisa e tal. Fizeram uma passeata no domingo agora, dia 12. E estavam vendendo camisa do Hamas. Lindo de ver o pessoal vendendo camisa do Hamas. Todo orgulhoso, né? Ou seja, o pessoal realmente não tem desconfiômetro nessa hora. É impressionante isso. Bom, falando sobre os brasileiros, parece que eles já saíram de avião lá do Egito, estão a caminho do Brasil, devem chegar hoje, segunda-feira, à noite. Né? Certamente o Lula vai querer fazer uma cerimônia para dizer que foi ele que salvou e coisa e tal, aquele papo todo, né? Com certeza, né? Tá aqui o idiota que se diz ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil, que todo o esforço de repatriação foi feito pelo Lula. O Bolsonaro não ajudou em nada, né? E eu vou te falar um negócio, essa pessoa é tão prepotente, cara. O Lula só atrapalhou a coisa toda, o Lula só fez merda na política externa dele. Bom, esse cara aqui é o Fernão Lara Mesquita. Ele não é bolsonarista não, tá? Aliás, ele critica o Bolsonaro pra caramba.
mas ele falou aqui que ficou impressionado com o gesto de Bolsonaro. Quer ver ele falando aqui? Ó? Com Israel e com o Hamas, né, chegou num ponto crucial. Né? Deixa eu fazer uma revelação para vocês. 4, 5 dias atrás eu encontrei por acaso um dos advogados que trabalha para o Bolsonaro. Né? E comentei com ele, eu falei, olha, por que você não sugere ao presidente que ele, aproveitando as boas relações que ele tem com o governo do Netanyahu, né, trabalhe para resolver essa história do embarque dos brasileiros que estão presos ainda em Gaza? O cara falou, pô, que boa ideia, tá, vou falar com ele. Umas horas depois ele me retornou e me falou, olha, surpresa, eu falei com ele e ele me disse que já faz 5 dias que ele está negociando no telefone diretamente com o pessoal do governo do Netanyahu para isso, mas me pediu absoluto sigilo, né, porque ele não queria de maneira nenhuma aparecer nessa história. Eu falei, pô, subiu no meu conceito. Bolsonaro não queria aparecer nessa história porque sabia que deixaria o pessoal de Israel com uma posição ruim aqui com o governo Lula, né? No final das contas, o que acabou acontecendo? Como ele foi no encontro lá dos deputados para assistir o vídeo lá na Câmara dos Deputados, aí o pessoal fez a associação. A gente aqui fez a associação. Bolsonaro em momento algum falou antes que estava ajudando o pessoal. Aí só depois que ele foi interpelado, que o pessoal perguntou para ele se ele tinha ajudado, tinha falado alguma coisa, aí sim que ele falou, não, eu cheguei a falar, cheguei a pedir sim para o pessoal lá de Israel para liberar os brasileiros e coisa e tal, né? Para você ver, Bolsonaro já estava há mais tempo conversando sobre isso, pediu sigilo para não atrapalhar a coisa toda, e no final das contas provavelmente tem muito mais crédito nisso daí do que o Lula. Como que Lula vai negociar alguma coisa com alguém adotando as posições que ele adota na política internacional, né? É um idiota completo, não vai conseguir nada. Obrigado, Bolsonaro, por conseguir liberar os brasileiros lá da faixa de Gaza. Eu tenho certeza que a mídia tradicional socialista brasileira vai dizer que não, Bolsonaro não fez nada, não sei o que lá. Mas a verdade é que muito provavelmente sim. Também o próprio pessoal, é possível que seja todo mundo lulista, esse pessoal aqui, esse cara aqui parece que é o cara que está sempre, que é a voz do grupo, né? Ele é apoiador do Lula e coisa e tal, é esperado, né? Palestino, apoiar o Lula é esperado, mas no final das contas é esperado que eles vão apoiar o Lula, vão dizer que foi o Lula, mas saibam, quem estava agindo, quem tinha o poder para agir, quem representou bem o Brasil nessa questão foi o Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.